Quinta parte do nosso desenho e agora é hora de concluirmos esse desenho. Vamos começar trabalhando agora essa parte toda aqui da roupa. E aqui, como nas outras partes, nós vamos trabalhar também por camadas. Vou aplicar essa primeira camada. Nós vamos vir com o lenço de papel, assim como a gente fez na pele. Porém, aqui eu vou trabalhar pelo menos 2 camadas para a gente conseguir um tom bem uniforme. Observe que eu venho aplicando agora o lenço de papel para novamente vir com outra camada de grafite. E aqui a gente tem um tom bem escuro. E isso só é possível você trabalhando pelo menos 2 camadas, para deixar um efeito bem mais uniforme, bem mais lisinho. Pronto, aqui agora a gente já consegue um tom bem, uma camada bem uniforme, aplicando essas 2 camadas. E agora é hora de começar a detalhar isso. Vou utilizar a caneta borracha. E vamos trabalhando aqui alguns detalhes para a gente começar a ver exatamente o que acontece e como a gente pode trabalhar algumas definições aqui dessa roupa. Então o primeiro passo é trabalhar essa camada toda de grafite, esfumaçar com um lenço de papel. E agora a gente começa a detalhar tudo um pouco mais com essa borracha. Eu vou utilizar aqui a caneta borracha, mas nessa outra parte também nós vamos trabalhar agora com a borracha um pouco maior. E aqui a gente já vai conseguir alguns efeitos aqui de luz e sombra e de volume aqui. A gente vai perceber que começa a aparecer aqui alguns claros e escuros que a gente pode interpretar como as dobras aqui desse tecido. Observe que só eu clareando, aplicando a borracha aqui mais suavemente. Aqui agora observa que eu não deixo a borracha marcar, eu vou clareando. Eu uso o lado mais largo da borracha. E a gente já consegue assim um efeito de dobras aqui, de volumes, de curvas aqui nesse tecido. Pronto, e com o lápis HB nós vamos começar a trabalhar os acabamentos aqui. Então vou definir um pouquinho mais esses detalhes, essas costuras aqui, esse detalhe que tem na roupa. E tudo vai começar a fazer um pouco mais de sentido aqui. Essa parte da roupa tem alguns detalhes. Eu vou começar clareando primeiro, para depois vir definindo com lápis, assim como eu fiz nessa outra parte. Tenho aqui algumas argolas por onde passa aqui um cordão aqui por dentro. E após fazer esse efeito com a borracha, nós vamos definir a sombra. E aí a gente percebe que agora isso tudo destaca um pouco mais. E a gente consegue compreender melhor qual é o efeito aqui que a gente está buscando. Então tem essas argolas e tem uma sombra mais escura. E para isso eu preciso desse lápis mais escuro para conseguir esse efeito agora. Pronto, vou trabalhando um por um.
até fazer esse efeito em todos esses detalhes aqui que eu trabalhei com a borracha. E quando eu jogo essa sombra por baixo aqui, é como se ele saltasse aí do papel. E a gente consegue perceber melhor esses efeitos. Olha como é importante a luz e a sombra para dar o efeito correto nos detalhes do desenho. Então eu vou trabalhando parte por parte. E vai dando esse efeito bem legal aí. Pronto. Aqui também tem alguns detalhezinhos aqui, mais umas argolas. E nós vamos fazer também do outro lado. Para depois começar a cruzar aqui esse cordão. Para a gente concluir essa parte da roupa. É um trabalho que exige paciência. Para que o acabamento fique realmente bom, você tem que trabalhar com paciência. Mas para conseguir um resultado mais realista, independente da experiência que você já tenha, para conseguir um resultado realista, isso demanda tempo, isso demanda um pouco mais de trabalho aí para conseguir um efeito legal. Então sempre que você vê um desenho, aquele desenho que impressiona pelos detalhes, a quantidade e a riqueza de detalhes, lembre-se que para isso o artista ele teve que se esmerar, ele teve que dedicar mais tempo para conseguir aquele efeito. E agora já vou cruzando aqui essa parte. Isso aqui eu posso fazer apenas no lápis, sem necessidade aqui de usar o lenço de papel ou esfuminho. Porque apenas com lápis já dá pra gente deixar isso aqui bem definido, por ser um detalhe muito pequeno. Vou preenchendo até atingir o mesmo tom que eu sombreei aqui, que eu preenchi toda a parte da roupa. Tem alguns detalhezinhos nas bordas aqui, que eu vou marcar um pouquinho mais. Para depois então passar para o outro lado. Antes, porém, vamos só definir toda essa borda aqui da roupa. E observe como dá um acabamento bem melhor quando a gente faz assim, essa borda aqui, quando a gente define esse contorno. E agora sim, vamos para o outro lado. Esse é um desenho que não tem tanto detalhe. E como esse é o primeiro desenho a grafite que a gente está trabalhando, então aqui ele foi escolhido justamente para ser aí um desenho com nível intermediário, ou seja, não é tão simples e também não é aquele desenho mais complexo, mais difícil que você vai fazer na sua vida. Então, mas é um ótimo trabalho, aqui a gente já pode aprender bastante coisa. Então nós vemos aqui aquela parte do brinco que a gente fez ali
para conseguir esse efeito do brilho, essa parte da roupa, pele, cabelo. Tem uma série já de texturas aqui que a gente fez para conseguir um resultado final satisfatório. Aqui apenas com o papel aqui, eu risquei em uma folha, sujei esse lenço de papel e estou aplicando para dar um leve tom cinza aqui nesse fundo, para a gente conseguir destacar melhor esse desenho. Em algumas partes eu vou aplicar um pouco do lápis, que eu quero algumas manchas um pouco mais escuras. Algumas manchas mais escuras. Eu aplico o lápis e vou aplicar o lenço novamente por cima. E já vou conseguir aqui umas manchas um pouco mais escuras, fazer aquele efeito de fundo desfocado. Como se tivesse alguma coisa lá atrás que está um pouco fora de foco e dá esse efeito. E esse tipo de efeito aqui ajuda a chamar a atenção mais para a figura que está aqui em primeiro plano, para chamar a atenção para o rosto dela aqui. Quando a gente joga um fundo desfocado, aquela parte que está focada, que está nítida, vai atrair mais a nossa atenção. Por isso que eu optei por fazer esse tipo de fundo aqui, para destacar ainda mais a figura aqui. Pronto, algumas luzes aqui desfocadas lá no fundo. E sempre aquele momento final, onde nós fazemos alguns retoques. É importante sempre no final de cada trabalho, você dedicar alguns momentos a mais ali para fazer aquele último acabamento. Isso é muito importante para a gente conseguir, ao final do desenho, fechar todo esse desenho sem depois nos preocupar com algum detalhe que ficou faltando. Então, só alguns detalhezinhos. E fechamos assim este primeiro desenho. Parte importante é a hora de você assinar, colocar a sua marca aí na sua obra de arte. E assim a gente encerra esse primeiro desenho a grafite. Espero que você tenha conseguido um bom resultado. Pratique sempre mais e mais para cada vez mais melhorar o resultado dos seus trabalhos. E vamos continuar avançando porque a gente ainda tem mais coisa pela frente.